Mateus 9, a partir do verso 10. Diz o seguinte: E sucedeu que, estando ele em muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Queridos, todos nós, no momento de infância, a gente vive algo em comum, né? Aqueles amigos que seus pais deixavam que você andasse, e tinha uns que falavam: fulano e fulano eu não quero, né? Não quero que ande com tal pessoa. E certamente alguns pais têm passado por isso agora, né? Escolhendo, determinando as amizades dos seus filhos. Porque existe uma preocupação muito grande de que tipo de influência meu filho vai receber, né? Que tipo de influência o meu filho está se envolvendo. E existe sempre essa preocupação. E uma das coisas que mais geram conflitos dentro de casa, eu na minha época era assim, né? Meu pai e minha mãe falavam: Neilon, aqueles ali eu não quero. Só que eram meus amigos, queria estar perto deles. Minha desculpa era: não, mas eu evangelizo, eu chamo para a igreja. Conversa, né? Eu estava todo jogando bola, conversando besteira. Aí quando estava despedindo: domingo tem culto, vai lá. Esse era o evangelismo, né? Então, porque existia essa preocupação com quem eu estava andando, né? E é engraçado porque geralmente quando a gente é muito comportado, a gente meio que acabava virando uma referência, né? Eu, na vista dos meus pais e dos pais dos meus amigos, eu era muito bonitinho, muito comportado, né? E inclusive uns pais falavam assim: tá indo para onde? Não, para tal lugar. Não, não vai não. Aí falavam: não, mas Neilon e João, né? Os filhos de Rosinha vão. Não, então tá. Às vezes nem ia. Mas era a carteirada para poder ser liberado. Mas mal sabiam o que a gente também aprontava, né? Mas o que é que isso tem a ver com essa história? Porque quando a gente escuta falar sobre Jesus andando com pecadores, a gente estranha. A gente já não estranha tanto porque nós crescemos, aprendemos da palavra e a gente enxerga os fariseus de um lado, Jesus do outro. Então, no nosso pensamento não, se eu fosse naquela época eu não ia estranhar isso não, porque eu não sou um fariseu. Não, se eu fosse dessa época eu certamente ia estar lá junto com Jesus e aqueles malfeitores. Só que a gente precisa contextualizar algumas coisas. Eu queria que você imaginasse o seguinte: imagina se Jesus vivesse nos nossos dias, e Jesus tivesse Instagram, Facebook, e aí você está lá olhando sua rede social, e você vê Jesus tirando a selfie com os políticos mais corruptos do Brasil. Qual foi seu primeiro pensamento? Uai, Jesus andando com essa galera? E aí, você se enxergou fazendo isso? Eu me enxerguei. E eu enxerguei um fariseu. Porque nós temos algumas dificuldades a respeito dessas questões. O que é que Jesus está fazendo no meio de pecadores? E esse texto vai falar sobre isso. E esse texto certamente vai confrontar o teu coração como confrontou o meu. Eu espero que isso aconteça. Mas o fato é que algo não é mencionado nesse texto, que está em Lucas, capítulo 5, 29 a 32, que é o momento em que Jesus encontra Mateus. Mateus era um publicano, cobrador de impostos, um judeu, que trabalhava para o Império Romano. E Jesus passa por Mateus e fala: Mateus, vem, segue-me. Você vai deixar o seu trabalho, você vai deixar o seu ofício, você a partir de agora vai se dedicar exclusivamente ao meu ministério. Você vai andar comigo, você vai ficar comigo o tempo todo, é o grupo mais próximo. E interessante que nos versos seguintes do capítulo 5, a partir do verso 29 de Lucas,
fala que Mateus deu um banquete para os seus amigos. Mateus deu um banquete, meio que despedindo do seu trabalho, mas também celebrando aquele momento que era muito especial. Um mestre, um doutor da lei, o havia convocado para ser um discípulo. E aquilo era algo extraordinário para aquela época. E o texto diz que vários pecadores e publicanos compareceram naquele banquete. E o texto começa falando isso. E sucedeu que, estando ele em casa, aqui no caso na casa de Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugar com Jesus e seus discípulos. A pergunta é, o que é que esses publicanos e pecadores estavam fazendo ali? Para a gente entender, o judeu ele tinha um senso de patriotismo muito forte. Muito forte. Inclusive, o povo judeu foi um dos povos que mais deu trabalho para o Império Grego, né, na época de Alexandre o Grande. Foi um dos que mais deram trabalho, porque eles não queriam se sujeitar. Várias rebeliões aconteciam, porque o judeu tinha um senso patriótico. Essa terra é herança de Deus. Essa terra foi Deus que nos deu, Deus nos prometeu. Então aquilo era inadmissível para o judeu, ver aquela terra que era herança de Deus, sendo dominada por outro povo. E o que aconteceu? O Império Romano tinha uma forma de coleta de impostos, e ele, para facilitar o trabalho, ele usava os próprios judeus para cobrar impostos dos judeus. Então, como que funcionava mais ou menos isso? Eu quero um trabalho. Então, para eu trabalhar para o Império Romano, eu preciso pagar. E como é que eu pago? Eu vou recolher o imposto, entregar ao Império Romano e ficar com a parte. Então, os judeus que trabalhavam para o Império Romano, se a gente for aqui pensar nos dias de hoje, é como se fosse um afegão trabalhando para os Estados Unidos, coletando impostos dos seus irmãos. Imagina como é isso na cabeça de um afegão. O americano entrou aqui com um pretexto, com a desculpa, está tomando conta do nosso país, agora os nossos irmãos estão trabalhando para os Estados Unidos. Então, era pior naquela época. E o que acontecia era o seguinte, os judeus que aceitavam esse trabalho, que se envolviam com esse trabalho, para poder ganhar dinheiro, eles tiravam não só a parte do Império Romano, eles tiravam muito mais do que eles precisavam. E normalmente eles eram ricos por serem desonestos. Então, o publicano ele era tido como um traidor da pátria. O publicano ele não participava da vida religiosa. O publicano ele não poderia entrar numa sinagoga. O publicano ele não andava em cultos oferecendo sacrifício. Ele era rejeitado pela sociedade. E junto com os publicanos estavam aí as prostitutas, os ladrões, os beberrões, homens e mulheres de má fama. Essas pessoas eram excluídas da vida religiosa daqueles dias. E todo escriba, todo fariseu, ele representava todo um pensamento que separava o judeu puro, o judeu que leva a coisa séria, dos publicanos e fariseus. Se um membro comum da sociedade judaica já fazia isso, imagina para um escriba e para um fariseu, que eram doutores, mestres, intérpretes, os teólogos daqueles dias. Como eles acabavam não tratando os pecadores e publicanos. Mas o texto diz que Jesus já era conhecido como mestre da lei. Gente, Jesus com 12 anos discutia com os escribas e fariseus. Imagina com 30, o que é que estava fazendo. Como é que eram os debates. Então, o texto diz que vem publicanos e pecadores e se assentam na mesa com Jesus. Qual é a conclusão que você tira disso? Muito simples, né? O pensamento deles é, se ele chamou um publicano para ser discípulo, ele vai nos receber também.
Se ele trata bem as prostitutas, os ladrões, quem falavam isso? Os pecadores, os excluídos da sociedade, olhavam para Jesus e falam, aquele mestre é diferente. Com ele a gente pode sentar e conversar. Isso era um relacionamento, irmãos, de total temor e respeito por parte deles. Porque é muito fácil você ser amigo de um pecador se parecendo com ele, né? Senta, conversa as mesmas coisas, riem das mesmas coisas, das mesmas piadas, compartilham da mesma visão de família, de mundo, de relacionamento, de trabalho. Aí é fácil. Mas Jesus, quando estava sentado com pecadores, Jesus era o centro da atenção. Jesus é quem direcionava a conversa. Jesus não deixava aquele ambiente se tornar um ambiente que contrariasse a lei de Deus. Mas ele era luz e sal no meio daquele povo. Certa vez um colega meu disse que passou a semana toda jejuando, orando muito. E ele estava indo trabalhar, e quando ele estava no ponto de ônibus, ele chegou, sentou, e tinha um pai de santo, já todo com suas vestes, provavelmente indo ou voltando de um trabalho, né? E ele disse que sentou, todo espiritual, e disse que o pai de santo olhou assim, e ele estava com a Bíblia na mão, né? Disse que levantou e sentou na ponta. E disse que ele pensou dentro do seu coração, né? Falou, rapaz, eu estou crente demais, viu? Falou, me santifiquei tanto essa semana que o cara não conseguiu sentar perto de mim. E ele disse, quando acabou de pensar isso, Deus falou no seu coração, né? Minha santidade atrai, não repele. Então, queridos, alguém cheio de Deus é uma pessoa que o mundo olha e fala, ele eu posso confiar, naquela mulher eu posso confiar. Eu tenho uma vida toda errada, eu sou uma mulher de má fama no meu trabalho, as pessoas sabem como eu vivo, as pessoas sabem que tipo de respeito eu tenho pelo meu marido, as pessoas sabem o que eu faço, e elas me rejeitam. Mas tem uma irmãzinha ali, que a gente olha para ela, a gente vê amor, a gente se sente acolhido. É uma pessoa que a gente olha e fala, não, ela conhece os podres da minha vida, mas ela não senta para apontar o dedo para mim e falar aquilo que todo mundo já sabe e que eu já sei. É uma pessoa que não me joga pedra. É uma pessoa também que não concorda com o que eu faço, mas sabe acolher, sabe abraçar. Jesus era essa pessoa, em onde um publicano é chamado para andar com ele, e os pecadores falam, aquele homem é diferente. Aquele ali a gente pode sentar e bater papo, abrir o coração, que não vai falar, está repreendido em nome de Jesus, né? Vai para o inferno esse aí, né? Raça de víboras, não, a gente não vai ouvir isso dele. Porque a gente tem interesse, a gente quer estar próximo dele. E o texto diz que aqueles homens sentam e comem com Jesus. Gente, essa expressão, sentar e comer, a gente perde um pouco a noção. Eu percebo, uma das coisas que eu percebi assim, de forma muito clara quando eu vim da Bahia para cá, é que o goiano ele é muito desconfiado. O goiano conhece você hoje aqui, mas leva um tempo. Até se ele te chamar para almoçar em casa, é porque você é muito respeitado, muito considerado por ele. Né? Na Bahia o pessoal não tem tanto isso não. Conheceu hoje e tal, não, vou embora amanhã. Não, dorme em casa. Nunca viu na vida, não sabe nem quem é. Não, dorme aí, amanhã você vai, almoça aí. Né? Então é meio assim, todos os dois respeitam e amam as pessoas, mas o goiano ele demora mais, ele quer saber quem é, ele quer conhecer. Né? Então, porque levar para casa é algo muito sério. Gente, mas isso para aquele contexto, no Oriente, né, era muito mais fechado. A prova de que você era amigo, a prova de que você era respeitado e considerado por uma família, era almoçar com aquela família. Aquilo era luxo para poucos. E Jesus senta e almoça e janta e toma café com quem?
pessoas de má fama. Gente, quando a Bíblia chama esses homens e mulheres de pecadores, né, quando os escribas e fariseus falam esses pecadores, eles não estão sendo injustos não, porque eram mesmo. Eram pessoas extremamente complexas, complicadas socialmente, moralmente. Então, aqueles homens são chamados de pecadores, não é à toa, não é injustiça, e realmente eles eram pecadores. Mas Jesus andava com eles. E no verso 11, Jesus é questionado. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, primeiro que eles questionam a motivação de Jesus. Eles questionam por que é que o mestre de vocês come com esse povo. E eles não estão aqui fazendo a pergunta, querendo saber a resposta, não. O que eles estão fazendo aqui é uma repreensão, dizendo que ele não deveria estar ali. Ele sabe que ele é um mestre da lei, ele está corrompendo a nossa cultura, o nosso costume, a nossa religião, ele está manchando a nossa imagem. Agora, como é que ele vem, senta e come, e janta, e conversa, e troca ideia com esses políticos que estão aí na lista da Lava Jato? Era isso que estão falando. Não deveria estar ali. Como é que ele senta e conversa com esses artistas que se dizem crentes aí e que dão mau testemunho? Ele não deveria estar ali. Se Jesus viesse no nosso dia, gente, ele ia chocar a igreja dele igual ele chocou o judaísmo da sua época. A gente ia estranhar muita coisa. A gente ia fazer muitos questionamentos, mas espera aí, como é esse negócio aí? Jesus andando com fulano, Jesus fazendo isso. Isso é gente com que o Filho de Deus, né, esteja em companhia. E eles fazem esse questionamento. Não foi uma pergunta, foi uma crítica. E Jesus, como sempre, sabe responder. E Jesus não dá uma resposta, Jesus faz 3 acusações. Jesus faz 3 acusações implícitas aqui no texto. Verso 12. Mas Jesus ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus fala: eu sento com eles e como com eles porque eles precisam de mim. Porque esses homens e mulheres são pessoas rejeitadas pela sociedade, são pecadores. E se existe chance de cura para eles, essa chance está num relacionamento profundo comigo. E é por isso que eu sento e como com eles. É por isso que eu ando com eles. Eu ando, sento, como com eles, porque eu quero curá-los. Eu quero alcançá-los. E eu sento e como com ele. Também, porque eles reconhecem que precisam de mim. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é quem está doente. E ao dizer isso, irmãos, Jesus não está dizendo que existem pessoas sãs. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Jesus está sendo irônico. Não, vocês estão sãos, vocês não têm pecado. Eu vim para os pecadores. Sabe quem são os sãos? Os pecadores que não reconhecem o próprio pecado. Jesus está dizendo, não, eu vim para os doentes, que reconhecem que estão doentes e que querem ser curados. Vocês não, vocês estão bem. Vocês não têm doença, vocês não têm problema nenhum para que eu resolva. Ou seja, então, já que eu não tenho o que fazer por vocês, já que a minha vinda, a minha pessoa e a minha obra não tem função nenhuma na vida de vocês, porque vocês já são sãos,
Então estou dando atenção para quem realmente reconhece que precisa de mim. E quais são as acusações que Jesus faz aqui? Então, como eu falei, Jesus não dá apenas uma resposta, Jesus faz 3 acusações. Primeira, vocês são soberbos, pois se acham melhores do que os outros. Primeira acusação que Jesus está dizendo aqui. Vocês são soberbos, vocês se acham melhores do que os outros. Vocês pensam que porque frequentam a igreja, vocês são melhores do que as outras pessoas. Vocês são todos pecadores. Jesus, quando conta, fala a parábola dos homens que sobem para orar, e diz que está ali o fariseu, orando, com a cara para cima, peito aberto, agradecendo a Deus, porque ele não era como um publicano, um traidor da pátria. E o texto diz que ele orava de si para si mesmo. E diz que o publicano ao lado, joelho dobrado, cara no pó, não ousava nem olhar para cima, falava: "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador." E Jesus conclui dizendo que o publicano desceu justificado. O publicano desceu justificado. E essa é a segunda acusação que Jesus faz. Vocês não só são soberbos, porque se acham melhores do que os outros, mas vocês são hipócritas, pois julgam como se não tivessem pecado. Vocês olham para os outros como se vocês não tivessem pecado. Vocês olham, avaliam, julgam e dão sentença, sem levar em consideração que vocês são transgressores da lei. Vocês são hipócritas. Foi a mesma hipocrisia que fez com que homens tentassem apedrejar uma mulher que havia sido apanhada em adultério. No momento que Jesus fala: "Não, tá certo, vocês querem apedrejar a mulher? Pode apedrejar. Só que quem não tiver nenhum pecado aqui, pode começar, pode puxar a fila." Naquele momento a ficha cai, de que todos são pecadores. Irmãos, eu sinto vergonha porque às vezes eu me pego julgando pessoas por causa de posturas, por causa de coisas que são realmente pecaminosas. E muitas vezes eu faço isso sem amor, com o olhar de um fariseu. E aí eu lembro que 1 ano atrás eu fiz a mesma coisa. Aí a vergonha cai. Já aconteceu com você isso? Você está falando de alguém apontando dele, aí você lembra: "Nossa, eita, já fiz isso." Aí a vergonha bate na hora, aí a gente muda de conversa, muda de pensamento. Por quê? A hipocrisia. Jesus condena isso, fala: "Vocês são hipócritas, porque vocês olham para esses homens e mulheres de má fama como se vocês não tivessem pecado." E em terceiro, vocês são tolos, pois sem perceber estão se autocondenando. A partir do momento que vocês dizem que eu não posso andar com pecador, vocês estão se incluindo nesse grupo sem perceber. É isso que vocês estão fazendo. Se vocês dizem que eu não posso andar com pecadores, sem perceber, vocês estão se excluindo do círculo dos quais eu vim salvar. É isso que vocês estão fazendo. E é por isso que Jesus anda com aqueles homens. Aqueles homens e mulheres enxergavam em Jesus alguém no qual eles conseguiriam obter redenção. E talvez a gente queira concluir, qual é a lição desse sermão? É que eu tenho que ser como Jesus. Que eu preciso abraçar todas as pessoas que são pecadoras, que eu preciso ter um olhar de graça e de misericórdia. Sim, tem mesmo.
Mas o foco do texto não é esse. O foco do texto é mostrar o caráter de Cristo, que é aquele que anda, abraça, acolhe, corrige o pecador. A graça de um Cristo santo que anda com homens pecadores, com mulheres pecadoras. É isso que nós precisamos entender nesse texto. Jesus, ele andava com aqueles homens porque ele tinha uma missão entre eles. Das bem-aventuranças, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado o quê? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito é a capacidade de reconhecer que você não merece nada de Deus. É a capacidade de entender que você é pecador. Que nada do que você faça pode promover a própria salvação. Isso gera um senso de pobreza, sabe? De falar assim, Deus, tudo que eu tenho vem de Ti, e tudo que eu preciso vem de Ti. E é interessante porque essa palavra pobre, no grego, é uma palavra miserável. Porque existem aqueles pobres em que com muita dificuldade paga a conta, com muita dificuldade compra comida. Mas o termo que Jesus usa aqui é o termo miserável. Bem-aventurados os miseráveis de espírito, ou seja, aqueles que dependem de tudo. É aquele pobre que só come se alguém der, que só se veste se alguém doar. E essa é a nossa pobreza de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vim para os pobres de espírito. Eu vim para aqueles que reconhecem que não são capazes de promover a própria salvação. Eu vim para aqueles que quando olham para mim falam, tem misericórdia de mim, porque o que eu faço não serve de nada. Eu preciso da tua obra, eu preciso do teu sangue. E não há em nós, naqueles que são pobres de espírito, nenhum sentimento de que ele está sendo recompensado. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos sobre isso. Né? De que o nosso orgulho de espírito é revelado em momentos em que a gente está buscando a Deus. Normalmente são nesses momentos que a nossa vaidade, a nossa soberba de espírito é revelada. E eu creio que com vocês já aconteceu o que aconteceu comigo. De muitas vezes você recebeu uma bênção, sabe, uma resposta de oração, algo que você estava colocando diante de Deus durante muito tempo. E quando veio, você fala, nossa, graças a Ti, Senhor. Falou, Deus, mas também ultimamente eu estou fazendo bonito, né? Nossa, Deus, também do jeito que eu venho, né, Deus? Merecia mesmo, né? E a gente acha que a gente conseguiu algumas coisas. Porque nós fizemos por merecer. Eu não estou dizendo, gente, que não existe recompensa na nossa obediência, existe, mas não é mérito nosso. O mérito está naquele que é fiel à sua palavra e não em nós. E quantas vezes Deus já nos envergonhou também, na nossa pior fase espiritual, de pecado, de rebeldia. Deus nos abençoa e a gente fica humilhado, fala, Deus, eu não merecia. Eu merecia ser punido pela vida que eu estou levando. Deus, eu merecia ser punido, Deus. Eu merecia ser disciplinado por conta da minha falta de compromisso contigo. E aí Deus fala, não, meu filho, não é assim. Tudo é por graça e por misericórdia. E por isso que o reino dos céus é para o humilde, é para aquele que reconhece que é doente e que precisa de mim. Então, irmãos, a aplicação desse texto é: não se mantenha longe de Deus por causa do seu pecado. Não se mantenha, não fique longe de Deus. E quando eu falo não ficar longe de Deus, não é frequentar culto. Existem pessoas que pararam espiritualmente por conta de um pecado. Pessoas que não querem se envolver no serviço, porque eles acham que para se envolver, não, eu não sou digno. Não, ninguém é digno de servir a Deus.
Tem crente que fica meses sem ler a Bíblia e sem orar, porque fala, não, eu não sou digno. Quer dizer que uma hora você vai ser digno, né? Vai ser por mérito próprio que você vai orar e ler a Bíblia. Vai se relacionar com Deus. Irmãos, a gente se relaciona com Deus por causa do sangue de Jesus. E esse é o grande problema. A gente não compreende que quando a gente peca, Deus não se afasta de nós. Uma vez um amigo meu falou isso aí, não, porque quando a gente peca, o Espírito Santo sai da gente. Eu falei, misericórdia, quem é que vai conhecer a gente, quem vai convencer a gente do pecado? Se o Espírito Santo sair. É um entra e sai que, pelo amor de Deus, né? Não, pecou, saiu. Aí volta e sai de novo porque pecou essa semana. Gente, não faz sentido. Porque quem convence a gente do pecado, da justiça, do juízo, é Deus. É o Espírito Santo que habita em nós. Sabe aquela sensação de que eu pequei e Deus está bem assim? Não, fica aí que eu estou com raiva. Não encosta não. Não fala comigo agora não quero. 6 vezes na mesma semana? Não, hoje não fala comigo hoje não. Gente, se já tiver essa sensação, eu já. Falei, moço, Deus não quer falar comigo hoje não, hoje Deus quer me matar, porque era o que eu faria. É a síndrome de Adão, gente. A gente se esconde. O texto diz que quando Deus desceu no jardim do Éden, após o pecado, Adão estava escondido. Ou seja, quem tomou a iniciativa foi Deus. Deus desceu e foi atrás. Adão, cadê você? Não, estou aqui, Senhor, estou com vergonha. Andei fazendo as besteiras aí, tal. Essa é a síndrome de Adão. Por isso que quando a gente peca, a gente não quer ler a Bíblia e nem orar. A gente sente vergonha de Deus. E na nossa cabeça, Deus está com raiva e não quer ver a gente. Então a gente também se esconde. Mas Deus desce no jardim e vai atrás do homem. Se você está há meses fugindo do momento com Deus por conta de um pecado, saiba que Deus está há meses atrás de você. Queridos, Deus não se decepciona. Você nunca decepcionou Deus. Sabe por quê? Decepção é uma expectativa não correspondida. Deus não tem expectativa a respeito de você e nem de mim. Deus sabe o que a gente vai fazer amanhã. A gente não surpreende Deus com os nossos pecados. Deus fala, amor, quando eu mandei meu filho, eu já sabia que você ia fazer isso. Então deixe besteira e volta, recomeça. Vai ler a Bíblia, vai ler orar, vai ler a Bíblia, vai orar. Pede perdão e esquece esse negócio. Porque Deus é o Deus que se relaciona com publicanos e fariseus que se arrependem. Com publicanos e pecadores. Homens que não se sentem, que não se acham dignos dele. É desses que eles gostam. Certamente você conhece alguém que tem vergonha de vir à igreja por conta da vida que tem. Porque aqui é o lugar dos santos. Que só entra gente bonita e cheirosa. Vocês conhecem, né, gente? Gente que tem vontade, mas assim, não, eu não sou digno de entrar na igreja. Isso é uma vergonha para a gente. Sabe por quê? Era justamente aqui o lugar onde eles deveriam se sentir acolhidos. Eles falam, não vou entrar não, porque todo mundo vai me julgar. Era por isso que os pecadores e fariseus não andavam, os publicanos e pecadores não andavam com os escribas e fariseus. Eu não vou nem encostar lá, eu sei que eu vou ser rejeitado. E é por isso que muitos pecadores e publicanos não entram nas nossas igrejas. Porque nós temos sido conhecidos como um povo que aponta o dedo e julga e condena, ao invés de acolher. E quando eu falo acolher, irmãos, não é passar a mão e acariciar o pecado do pecador. Jesus, ele falava, vai e não peques mais. Jesus era muito claro, isso que você fez é pecado, mas vai, você está arrependido. Mas não volta a fazer isso mais não. Queridos, que a nossa igreja, que a tua família, a tua casa, seja um lar onde o pecador olhe e tenha certeza de que ali ele encontrará graça e misericórdia. Porque é isso que nós encontramos diante de Deus. Graça, misericórdia, perdão, restauração. Se você está longe de Deus, apesar de frequentar todo domingo,
cultos, mas você sabe que você não está tendo uma vida devocional por conta de um pecado seu. Se arrependa, se quebrante e retome a tua caminhada. Porque Cristo é o Deus encarnado que se relacionou com pecadores. Amém?